Quando os robôs usarem Dior, angústias ontológicas e confusão de fronteiras em Real Humans. Florentine gosta de perfumes da Dior. É vaidosa, educada e muito bonita. Ainda que se pareça uma enorme boneca Barbie loira que usa lentes de contato em verde esmeralda muito vívido, consegue se passar por humana boa parte do tempo. Possuidora de uma plástica perfeita, apenas seu portal USB na nuca e uma tomada retrátil discretamente alojada sob a axila esquerda seriam capazes de denunciar a condição humanoide. É assim que se apresenta ao telespectador uma das mais interessantes personagens de Real Humans. Na segunda temporada da série, ela decidiu abandonar o antigo nome Flash para recomeçar uma vida nova. Casou-se com um humano e juntos adotaram uma menina. Na trama, a afetuosa UBO, abreviatura de Human Robot, demonstra uma evidente necessidade de pertencimento em uma sociedade em que a integração se torna um problema crescente para as minorias. O drama que ela experimenta é apenas um dos fios da teia que se amplia à medida que os episódios se desenrolam. De fato, as situações com as quais os humanoides se deparam são tensas e angustiantes. Existem sérias ameaças para eles, dentre elas um terrível vírus cavalo de Troia que atua como uma espécie de doença degenerativa fatal, bem como um partido político extremista que deseja o extermínio dos UBOs. No contexto de escravização e exploração da mão de obra maquínica, há personagens usados como fetiches e objetos sexuais em uma sociedade que fomenta casas de prostituição e indústria pornô com atores humanoides. Pertencer a uma configuração robótica também implica frequentes reparos na pele sintética e a necessidade de ingestão de um fluido colorido, em metáfora sanguínea, toda vez que há um vazamento ou uma perfuração. Somam-se a isso as recargas periódicas em fontes de energia, o que equivale ao repouso do sono dos humanos. Do outro lado de uma fronteira muito permeável, encontramos personagens que se vestem e se comportam como robôs, e até mesmo se apaixonam por eles. Os que demonstram um interesse sexual exclusivo pelos humanoides são os chamados THS, transhumanos sexuais, em franca analogia às minorias sexuais contemporâneas e a seus dilemas. Por exemplo, o jovem THS Tobias Engman vive um discreto affair com a UBO oriental Anita, Mimi, a qual se vê às voltas com uma crise existencial na família com que reside. Tobias tem dificuldade de revelar a outras pessoas seu desejo orientado aos humanoides, por isso comumente emerge em introspecção e melancolia. A série apresenta ainda o tópico da clonagem. O plano de saúde do Sr. Leonard Engman, avô de Tobias, lhe concedeu a possibilidade de transferir a consciência para um sósia após a morte. Sósia este que, reintegrado à família original, apresentará disfunções emocionais que evidenciam que a transmigração de personalidade não se operou devidamente. Os parágrafos introdutórios servem como um delineamento temático para a discussão que realizo a respeito de Real Humans, série da Sveriges Television AB, a TV pública sueca, com produção da Matador Filmes. Até então possui 2 temporadas com 20 episódios e um decepcionante remake anglo-americano, tendo já sido exportada para mais de 50 países, incluindo o Brasil, onde foi exibida pela HBO Max. Da herança do design artístico e estético escandinavo, a série traz não apenas o clean dos cenários brancos e nevados, mas os interiores das casas em leve estilo IKEA, em uma organização urbana invejável, recortada pela luminosidade setentrional, ora leitosa, ora obnubilante, que imprime sua dramaticidade única. Somado a isso, tem-se insistentemente um jogo de reflexos, espelhamentos, disposições de vidraças, espaços vazados e vazios. Em vários ambientes notam-se transparências e brilhos que se reportam à asepsia de certas paisagens ultratecnológicas consagradas pela ficção científica, cinematográfica e televisiva. E percebe-se aí uma força semiótica que denuncia os tantos duplos partícipes da geometria cênica. Pode-se afirmar que Real Humans espelha, neste aspecto, o viés hiperigienizado e tecnófilo da cultura do Ocidente e, por sua escolha tanto conteudística quanto formal, afasta-se das séries policiais suecas de tendência depressiva, exemplo de The Bridge, A Ponte, e igualmente das ferri do cinema mudo escandinavo,
como A Carruagem Fantasma, de 1921, assim como da densidade existencial das obras de Ingmar Bergman. O espectador de Real Humans adentra um mundo de cores pastéis, povoado por robôs que se assemelham a manequins inteligentes e são adquiridos em lojas especializadas. Um caminhar às vezes mecânico, uma dicção pontuada, piscares de olhos pouco naturais, assim como a cor ressaltada dos olhos azuis brilhantes, além, é claro, do portal USB e da tomada com fio retrátil, são os traços que tendem a diferenciar um UBO de um não UBO nessa produção de orçamento relativamente modesto se comparada a outras do gênero. Afinal de contas, a caracterização dos humanoides tem sua ênfase basicamente pela maquiagem e por raros efeitos especiais em um cenário de propensão realista. A brincadeira desse grande conto filosófico, pois, parece estar em dizer que o futuro é logo ali. De fato, o enredo de Real Humans transcorre em uma espécie de mundo paralelo ao nosso, em que humanoides resolvem tomar conta do próprio destino, rompendo de imediato com os tradicionais 3 princípios da robótica propostos por Isaac Asimov. A presença crescente e a grande independência desses artefatos na vida dos personagens humanos fazem surgir dilemas de várias ordens. Um grupo de UBOs exige não somente que sejam respeitados e tenham direitos assegurados, mas também reivindica, em uma espécie de postura fanática e megalômana, a missão de governarem o mundo como legítimos filhos de Davi. De maneira geral, todos os episódios são atravessados por situações que estimulam questionamentos tais como: quem é responsável pelas ações dos UBOs? Eles deveriam ser pagos por seu trabalho? Em que medida ainda há uma separação clara entre humanos e UBOs? E o que significa ser humano? Problemáticas muito recorrentes do mundo contemporâneo podem ser detectadas em trechos dos episódios, a exemplo da discriminação entre indivíduos, do desrespeito às relações trabalhistas, dos confrontos entre diferentes classes, da desigualdade entre gêneros, da recusa de legitimação às minorias, da não concessão de liberdade sexual e da insistência de uma polarização entre homens e mulheres. Há também questões de saúde e bem-estar na existência humanoide, como já mencionado o vírus que contamina sistemas a partir de downloads feitos na internet e as crescentes e violentas perseguições do jovem partido político de extrema-direita anti-UBO. Este último, cuja denominação coincide com o título sueco da série, permite identificar um jogo semântico capcioso. O termo humanos reais, por si só, abre espaço para se pensar a fragilização do conceito de humano em meio a uma histérica reivindicação de saneamento social por parte do grupo reacionário, apoiado em conhecidos bastiões do humanamente correto, a exemplo do consumo de alimentos livres de UBOs. No que diz respeito às diretrizes de gênero, os UBOs são caracterizados como homens e mulheres, seguindo o dualismo da sociedade que os criou. Entretanto, há neles um vislumbre de liberdade de expressão vinculado à própria condição maquínica, a qual permite modificações, acoplamentos e adaptações, concretizando ipsis literis o aspecto tecnológico de inspiração deleuziana que Beatriz Preciado atribui à sexualidade. Em sua tese desfalocratizante, Preciado evoca o Manifesto Ciborgue de Dana Haraway, quando esta propôs que a natureza humana não era mais do que o resultado de negociações entre as fronteiras sempre permeáveis do humano e do animal e do corpo e da máquina. E se Preciado formula o par órgão e plástico como integrante do corpo, pode-se ainda pensar em Real Humans, na fusão entre o silício e o carbono, em evidência de que somos sempre uma construção muito variante. Um UBO amante objeto sexual, por exemplo, serve como constatação de o quanto a cultura capitalista avançou rumo a uma concepção sexual prostética, o que deflagra uma instância corporal receptáculo para cibertecnologias complexas. Os UBOs são construções muito distantes de nossa realidade atual e de qualquer futuro próximo, caso venham de fato a ser inventados. Subsistem em torno deles indagações muito pertinentes que ultrapassam o campo específico da ficção científica em Real Humans e que merecem ser aqui consideradas. Os humanoides deveriam ser paulatinamente produzidos à nossa semelhança, em busca de uma suposta perfeição estética e funcional, e deveriam ter uma configuração que lhes preenchesse de emoções e sentimentos, tornando-os humanamente empáticos? Seria ético fazer com que alguém creia ter diante de si uma outra pessoa em vez de uma máquina? Há, por exemplo, a necessidade de um robô programado para cortar a grama parecer humano? Quando se prenuncia um androide dotado de consciência e inteligência,
O que seriam de fato esses atributos e como eles seriam concretizados e operados em termos maquínicos? O que seria o alardeado cérebro artificial, uma vez que a pleiade neuronal humana é o resultado de milênios evolutivos, não só de nossa espécie, mas de outras que nos antecedem? Um robô precisaria ser provido de uma inteligência centralizada, ou esta poderia ser coletivizada e radiculada, dispersa em outras máquinas? No escopo dos desafios mecatrônicos, seria possível prover o bojo de movimentos bastante delicados, a fim de que o usuário humano não seja machucado por ações bruscas? Percebe-se a partir destes dilemas escolhidos que, para se evitar que um humanoide não seja apenas um engenho zumbificado, esvaziado de vontade, puramente inteligência mecânica, há um caminho colossal a ser desbravado. Logo, Real Human serve-nos muito mais como um grande espelhamento para as angústias da condição humana do que de preâmbulo de um mundo próximo povoado por robozinhos pensantes. A partir dessas considerações em torno da série, pode-se dizer que nas sociedades mais urbanizadas e hipermodernas, a máquina consola os homens bem lá no lugar esvaziado que um dia o sagrado ocupou. E os humanoides, de forma privilegiada, assumem a presença assombrosa do não-vivo para nós. Por muito tempo, definiu-se um ser vivo como resultado de um grupo de células contendo proteínas e ácidos nucleicos, ou como um indivíduo capaz de importar energia e nutrientes do ambiente, realizar metabolismo e reproduzir sua espécie. Em trabalho precursor, os biólogos e filósofos chilenos Maturana e Varela buscaram explicar os seres viventes e o sentido da vida a partir da autorreferência, fundamental para se estabelecer o conceito que os tornou conhecidos, a autopoiese. Sistemas autorreferidos, em oposição aos alorreferidos, seriam aqueles cuja operacionalidade só diria respeito a eles mesmos, em uma espécie de rede fechada de transformações e produções moleculares. O viver, pois, seria a realização ininterrupta da dinâmica autopoética em uma configuração de relações empreendidas no âmbito do fluxo molecular de maneira autônoma. Um fenômeno biológico, por conseguinte, poderia ser definido como aquele que contivesse uma realização autopoética espontânea e caótica, empreendida por um ser vivo, o que diminui a força do determinismo epigenético e da predeterminação nas formas de vida. As ideias de ambos os pensadores atingiram também as pesquisas cibernéticas em torno da vida artificial, para além da compreensão de um organismo como um sistema de processamento de informações. Nesta tessitura, torna-se válido refletir sobre como a autonomia, traço essencial dos seres vivos, nos impele a considerar vivente tudo que apresenta, em um primeiro momento, uma reação espontânea. Isso inspirou Maturana e Varela a chamarem os sistemas vivos de máquinas. Retomando um certo delírio científico que extravasa na figura do humanoide, Didier Huberman relembra Charles Baudelaire, quem tratou da moralidade do brinquedo ao comentar essa espécie de acting out de uma criança ao desmontar, eviscerar, desmembrar e, por fim, até mesmo destruir uma boneca, como se buscasse, nessa investigação, encontrar o miolo, a alma, o mistério na representação miniaturizada de uma pessoa. Frustrada aventura com pendor metafísico, somos construídos à imagem de quem, afinal de contas? Para onde estamos indo como seres civilizados e como integrantes de uma espécie biológica? O que nos diferencia dos outros animais e dos objetos, e mais ainda, de prováveis robôs humanizados, estes arautos do desejo de se criar uma existência como a nossa, a partir dos artifícios da tecnologia? Se aplicarmos o ponto de vista de Didier Huberman no caso dos robôs, estes seriam, por que não, imagens a nos olhar, em um processo dialético que acena para o aqui e o aí, pontuado pela separação e pela distância. Afinal de contas, ver sobretudo um duplo nosso significa também se saber já morto. Radicalmente, pois, um robô, independentemente de sua viabilização tecnológica, é um nosso índice tumular, espécie de revenant que vem do futuro para dizer da efemeridade da condição mortal. Agrego a este pensamento uma perspectiva psicanalítica. Os robôs revoltosos da série sueca se afirmam filhos de Davi, e a brincadeira com este nome, em meu entendimento, está no fato de, com isso, eles não se reportarem diretamente à tradição adâmica, saltando-a. São, por conseguinte, seres aedípicos e afálicos, e, por consequência, simulacros nossos muito convincentes. Sobressaltado pela locução de Jacques Lacan em torno do caso Hamlet em seu Seminário 6, indago: será que o sujeito contemporâneo, derradeiro e frágil fôlego do chamado homem moderno e da corrente humanista,
só se faz valer como tal na morte, pela morte e em torno da morte? Ainda que a grande questão hamletiana esteja vinculada ao aprisionamento do célebre personagem no desejo avassalador de sua mãe, a rainha Gertrudes, o que o impedia de pôr o próprio desejo em ação, toma a peça de Shakespeare como um baluarte muito representativo e quase didático para o que aqui discuto. Por mais que criemos androides, avatares e corpos ciborgues, parece que a morte, afinal, é o que nos dá, paradoxalmente, a condição de vida humana. É claro que os outros seres orgânicos também morrem, mas não seria nessa morte sabida, o que para Regis Debray se tornou o engenho e o motor da criação artística desde a pré-história, e somente por ela e por suas implicações, que um ser linguageiro se tornaria de fato, ainda que fugazmente, um sujeito? Afinal, o próprio Hamlet, protótipo que inaugurou uma outra época para o pensamento, só se fez sujeito próximo à morte. Essa grande questão dos seres humanos, pois, se reflete no dilema dos robôs. Poderiam eles, na dinâmica da série, serem considerados viventes? Reproduzindo as angústias de alguns desses humanoides, pergunto: seriam capazes de ficar para sempre no mundo ou morreriam de alguma forma? Por fim, sustentado por duas heranças escandinavas, o existencialismo do dinamarquês Hamlet e os questionamentos pós-humanos de Real Humans, e ainda que estas se distingam radical e amplamente uma da outra em forma, conteúdo e datação, sou fortemente impelido a notar que o temor que os robôs expressam ante a tragédia de sua destruição não é menos diferente do que os seres humanos do lado de cada tela sentem ao encarar a própria condição perecível. Ser ou não ser um humano mortal, pois é a peça fundante que parece nos colocar em um milenar, agora talvez iminente, checkmate.